Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos trazer um aprendizado grandíssimo sobre a construção do mundo, sobre a origem dos homens, sobre a atuação de Deus na vida dos homens. Nós estamos diante de um contexto onde mostra como o homem pode ser regenerado, recriado, ressurgido por Deus e como foi o princípio dessa criação do homem. O homem, nós sabemos muito bem que no início dos tempos Deus pegou o barro e construiu do barro o homem e logo em seguida tirou das costelas do homem a mulher, que é Eva, na qual constitui hoje a família através das relações entre as pessoas. As relações entre as pessoas é que têm chegado a essa comunidade que nós temos hoje. Hoje o nosso planeta está basicamente povoado graças ao início dessa origem. Porém, a nossa história de hoje vem nos mostrar uma situação na qual um povo havia sido dizimado e destruído e que Deus deu a oportunidade deles voltarem através do profeta à vida, de poderem saírem dos ossos e voltarem à carne. Então, no nosso contexto de hoje, Deus faz um oráculo junto do seu profeta, mostrando para nós como foi o início dos tempos, como o homem surgiu, como foi esse processo. E nós notamos a sobrenaturalidade nisso, porque foi Deus que nos criou e nós não somos capazes, como homens, de realizar as mesmas coisas que Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, Ele é capaz de todas as coisas. E nós somos criação de Deus e não somos capazes de todas as coisas. Porém, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, Ele está conosco e nos dá essa capacidade. Nós também podemos todas as coisas desde que nós estejamos com Ele. E o aprendizado está exatamente na leitura de hoje. A frase que Deus diz ao profeta para que ele saiba que irá colocar vida em todas aquelas pessoas que estavam mortas, em todos aqueles ossos, é a seguinte. Deus diz: porei nervos em vós, farei crescer carne e estenderei a pele por cima. O profeta estava diante de um monte de ossada e Deus falou que iria restaurar a carne daquelas pessoas. Então, nós temos que compreender que esse é o primeiro processo, que é o processo de onde o espírito estará e permanecerá. Será dentro de um corpo. Então, o corpo é um recipiente no qual o nosso espírito será condicionado. É como um exemplo, o copo e a água. O copo seria o nosso corpo e a água o nosso espírito. Então, para colocar a água no copo é que nós teríamos esse processo do copo e da água, do homem e do espírito. Porque Deus diz logo em seguida: porém em vós um espírito, para que possais voltar à vida. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Então, a primeira coisa que nós temos que compreender, que Cristo sempre nos gritou, sempre nos disse, é que não podemos dar valor à carne, porque o que realmente tem força, que tem vida, é o nosso espírito. Então Deus nos mostrou através dessa leitura que o nosso corpo é apenas um recipiente que Ele criou para que nós pudéssemos manter o nosso espírito. Então Deus coloca dentro de nós um espírito para que nós possamos ter vida. Se o nosso espírito é retirado, não temos mais vida. Em Gênesis, nós notamos muito bem isso, que Deus fez o homem do barro e deu a ele um sopro de vida. É exatamente esse espírito. É a capacidade de nós podermos interagir, de poder buscarmos e assim crescer diante daquilo que Deus nos convida. Porém, a gente tem que compreender que muitas pessoas às vezes pegam o seu espírito e acabam contaminando. É como voltamos ao conceito da água e do copo. Nós temos o nosso copo e Deus coloca dentro de nós um líquido, que seria a água. Então coloca dentro de nós o espírito. E as pessoas às vezes os contaminam com alguma coisa. Por exemplo, colocam água junto com o óleo. Ou colocam uma mistura, vai fazendo um suco, então contamina a água. Já não é água pura, mas é uma água contaminada. E nós, é claro que precisamos, para chegar no reino dos céus,
retornar com o Espírito da mesma forma que nós recebemos de Deus. Nós recebemos um Espírito limpo e temos que entregar a Deus um Espírito limpo, como se fossem águas vivas, águas purificadas. Não podemos entregar a Deus um Espírito que esteja contaminado. E para isso, quem pode limpar essa água nossa, que é o nosso filtro, para aqueles que querem manter o seu espírito limpo, é Jesus. Jesus é o nosso filtro. Então, quando a gente quer beber uma água purificada, a gente vai beber uma água filtrada. E essa água tem que ser purificada através de um filtro. Então, esse filtro é Jesus. Nós só entraremos no reino dos céus se purificarmos o nosso espírito através de Jesus. E Jesus nos envia exatamente o Espírito Santo para que possa ser na nossa vida a libertação de todo o mal. Então Jesus purifica o nosso espírito e como se colocasse em nós agora propriedades para poder nos manter limpos através do Espírito Santo. Deus nos dá água, Jesus o filtro, o Espírito Santo as condições para manter aquela água limpa. É assim que funciona a nossa salvação. Jesus a todo momento nos gritou isso porque ele veio exatamente para nos ensinar esse processo de mantermos o nosso espírito sempre íntegro, limpo e purificado, com a ajuda do Espírito Santo, que restabelece esses cuidados. É claro que nós somos pecadores, vira e mexe, nós contaminamos o nosso espírito com alguma coisa. Existem pessoas que estão buscando essa perfeição, mas vira e mexe também cai em pecado e Jesus tem que estar ali filtrando novamente o nosso espírito e o Espírito Santo dando a manutenção para que nós possamos mantermos retos e firmes a nossa salvação. A nossa leitura de hoje também nos mostra, cuidado, a carne é só uma carcaça que nós precisamos para poder ter vida. O espírito sem a carne não é possível dar a continuidade do processo da vida. Então, é fundamental que você dê valor mais ao espírito do que à carne. É isso que vem nos ensinar a primeira leitura de hoje. Como eu faço isso? Basicamente, obedecendo os mandamentos de Deus. Quer ser perfeito? Procure aprender aquilo que Cristo ensinou, servindo a Deus como Cristo serviu. Basicamente é isso, mas requer de você busca ao conhecimento. Vamos passar agora para o Salmo Responsorial de hoje. Nosso Salmo Responsorial nos traz o seguinte refrão: Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. E a gente sabe muito bem que Deus nos perdoa, já nos perdoou e está nos perdoando a todo momento. Ele quer que nós possamos caminhar com Ele. É nós que geralmente damos as costas a Deus e preferimos servir as coisas erradas. Deus em momento algum está com raiva de nós, está com ira, quer nos perseguir, mas nós colhemos resultados das costas que nós damos para Deus. Porque Deus passa a não nos proteger. Primeiro porque nós não queremos, Ele nos dá essa liberdade de não querer a sua proteção. Mas aquele que quer a proteção de Deus tem que obedecer às regras de Deus. Isso é natural. Nós temos de Deus essa essência. Quando nós estamos convivendo em algum relacionamento, em alguma convivência social, nós exigimos os respeito às nossas regras. Então todos nós temos regras. E se as pessoas quebram as nossas regras, nós nos afastamos delas, não ajudamos, damos as costas. E Deus, de certa forma, faz a mesma coisa, porque Ele quer que você sirva as regras dele. Mas Ele não pode fazer nada por você se você não está jogando com Ele, se você não está fazendo aquilo que Ele deseja que você faça. Mas saiba que Ele jamais irá te punir. Você simplesmente irá colher frutos daquele lado que você irá plantar. Se você planta no terreno do Senhor, você irá colher certos frutos. Se você planta no outro terreno que é do mal, você colherá outros frutos. Então, não é castigo, não é maldade, não é Deus se vingando ou castigando. É você colhendo frutos daquilo que plantou. Exemplos: se você é uma pessoa que gosta de beber bebidas alcoólicas e gosta de viver embriagado,
Deus nos convida a não viver os vícios. Quem não vive os vícios, não fica se embriagando, terá consciência de tudo que está fazendo. Agora, aquele que está vivendo a vida de embriaguez, decide pegar e colocar a sua vida no trânsito, dirigindo veículos, a probabilidade dele às vezes se acidentar, retirar a vida de alguém, mas até retirar a própria vida, é muito grande. Até mesmo uma situação menos perigosa, que é perder a sua habilitação. E às vezes as pessoas dizem que Deus castigou. Não é Deus castigando, é você colhendo frutos daquilo que você fez na sua vida. Outros exemplos a gente tem uma infinidade deles. Às vezes as pessoas adquirem doenças para a sua vida e as pessoas dizem que é Deus castigando. E quando nós vamos ver a vida alimentar daquela pessoa, ela não tem uma vida saudável, se alimenta de forma desorganizada ou às vezes de forma errada, comendo coisas que não deveria se alimentar, e assim acaba adquirindo a doença. E dizem que é Deus castigando, que é Deus punindo a pessoa. Não é. É mentira quando a pessoa diz isso, porque Deus ama todos nós. Isso só é resultado das consequências daquilo que nós fazemos. No mais, essa é a nossa explicação do Salmo responsorial de hoje. Nós vamos dar uma passada agora no Evangelho do vídeo de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus é confrontado em relação a quais os mandamentos mais importantes. E nós sabemos muito bem que o mandamento mais importante de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é indiscutível. Primeiro porque Deus é o nosso Criador. E sendo o nosso Criador, nós devemos respeito a Ele. Então, quem ama a Deus sobre todas as coisas, terá como responsabilidade respeitar todos os outros, de forma natural. É claro que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E sendo criado à imagem e semelhança de Deus, ele deve se amar uns aos outros. Eu devo me amar como devo amar o meu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amarei todos aqueles que se parecem com Deus. É claro que há pessoas que decidem trilhar os caminhos errados, e nós devemos amá-las da mesma forma, dar a elas o direito do perdão. Às vezes é difícil porque as pessoas corrompem o nosso desejo de viver a nossa santificação, e nós às vezes damos muito mais valor à carne do que ao espírito. Quantas pessoas por aí carregam no seu coração ódio, mágoa, rancor, porque foram feridos na carne? Às vezes pessoas perderam entes queridos por causa de violência social, às vezes as pessoas são roubadas, às vezes as pessoas são discriminadas, maltratadas, sofrem racismos, entre tantas outras coisas, e acabam carregando no seu coração o ódio, exatamente porque dão valor à carne. As pessoas acabam estabilizando sua vida nesse plano terrestre e esquecem que Deus deu a elas um espírito que é para ser valorizado e não a carne. É claro que é ruim sofrer as consequências do mundo, ninguém quer ser maltratado, ninguém quer ser criticado, ninguém quer ser morto ou retirado à vida ou sacrificado, às vezes inocentemente, por questões sociais do pecado que o mundo está corrompido, mas temos que compreender que, em primeiro lugar, vem o nosso espírito. Jesus vem nos ensinar isso. Então Deus, como havia citado na primeira leitura, Deus nos criou como se fôssemos um copo e nos entregou um espírito que é a água. O copo ele pode ser destruído. Você pode muito bem quebrar um copo e estraçalhar ele, mas a água você não pode. A água você pode moldá-la. Você pode fazer com que ela vire um vapor, pode fazer com que ela vire gelo, mas quebrá-la você não pode. A água não pode ser destruída. E é por isso que o nosso espírito não pode ser destruído, mas pode ser contaminado. A água pode ser contaminada. E ela contaminada não serve para o reino dos céus. Deus te entrega um espírito limpo, sem pecados, e quer que você devolva da mesma forma. Ou seja, Deus te entrega uma água pura, sem pecados, sem manchas. E quando você perder a sua carne, que você possa devolver a Deus esse espírito limpo e puro
da mesma forma que você o recebeu. No mais, a nossa explicação da nossa primeira leitura de hoje é muito simples, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. E nós temos que buscar a nossa purificação espiritual para poder alcançar a nossa salvação. Para isso, obedeça aos mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas. Amando ao próximo, imite Jesus Cristo. Faça o que Jesus fez e você já terá dado um grande passo para poder alcançar sua salvação. Não é fácil fazer tudo o que Cristo fez, porque Cristo tinha uma comunhão, uma conexão muito maior do que nós temos com Deus. Mas tinha porque ele amava Deus sobre todas as coisas. E nós, às vezes, não amamos Deus sobre todas as coisas. Amamos mais as coisas materiais, amamos o nosso time de futebol, amamos a nossa política, amamos coisas que irão se definhar, irão acabar. E não amamos Deus, que é infinito e nunca acabará. No mais, vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Comentários do vídeo de ontem. Hoje nós temos o comentário da Eusinete Fernandes, que nos mandou: bom dia, missionário Wagner. Reflexão é muito boa, maravilhosa. É muito bom para as pessoas escutarem e refletirem sobre a vida, o que passa e o que faz e acontece sobre a vida. Amém. É verdade, é extremamente certo o que você disse. A gente precisa de refletir sobre os acontecimentos do nosso dia a dia e não faltam problemas para a gente enfrentar em relação aos pecados. Praticamente todos nós nos conduzimos às vezes em algum pecado e precisamos de refletir uma forma de sair do pecado, de nos afastar dele, e com a palavra de Deus isso ajuda muito. É claro que algumas pessoas não acreditam, mas essas pessoas que não acreditam, se praticassem no mínimo o contexto do amor ao próximo, já estariam dando um grande passo para poderem serem cristãos. Só faltariam conhecerem a Deus, reconhecerem Deus no seu coração para poderem se aproximar desse amor que Cristo tem nos ensinado. Mas a gente tem fé no nosso coração que essas pessoas que não se envolvem, que não querem viver esse amor, às vezes até mesmo pessoas que disseminam o ódio, possam descobrir Jesus na sua vida, descobrir Deus e o Espírito Santo. A Odete Sobral nos mandou: amém, bom dia missionário e a todos do canal. A paz esteja com todos nós. O Senhor nos convida todos os dias para o banquete que é a Eucaristia, mas muitos não aceitam. Infelizmente chegará o dia em que não serão mais convidados a participar desta festa e serão lançados fora do reino dos céus. Que o Senhor nos fortaleça na fé para que possamos também poder participar dessa grande festa, assim seja. Gratidão pela reflexão. Sabe as palavras de Odete Sobral? É claro que nós desejamos que todos possam ser salvos, mas infelizmente apenas aqueles que servirem a Deus, tiverem o arrependimento no seu coração, que alcançarão essa salvação. É claro que a gente não pode julgar quem será salvo e quem não será. Cabe a Deus isso, nós só temos que fazer o nosso papel de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. A Adélia Santos nos mandou: bom dia missionário, a paz de Cristo esteja com todos nós. Senhor Jesus, obrigado por todas as graças recebidas em minha vida. Perdoa meus pecados. Amém. Peço perdão pelos meus filhos e por meu irmão Ota. Graças a Deus Todo-Poderoso, Ota está fazendo 1 mês que se afastou da bebida. Senhor Jesus, amém. Agradeço por tudo de bom em minha vida. Amém. Graças a Deus que a gente está percebendo frutos da presença de Deus na vida do seu irmão Ota, que está se afastando dos vícios da droga. E a gente só vê frutos bons depois que a gente passa a colher esse afastamento do pecado. Deus seja louvado por essa graça. A enfermeira nos mandou: bom dia missionário, Deus o abençoe sempre, suas palavras nos levam a meditar nossos erros e acertos. Obrigados por nos orientar. Deus nos abençoe sempre. Amém. Que assim seja. Enfermeira que nos mandou esse comentário. Realmente, a gente tem que mostrar qual o melhor caminho. É claro que
Ninguém é obrigado a seguir, mas a gente sabe muito bem que buscar a paz interior é a melhor coisa. Recostar a sua cabeça no travesseiro e dormir sem estar preocupado com brigas, com pessoas te perturbando, com discriminação, com falta de dinheiro, é a melhor coisa do mundo. Então, administrando uma vida de forma que você tenha paz é o melhor caminho. E Jesus vem exatamente nos ensinar isso, buscar alternativas para que nós possamos viver a paz, tratando o seu irmão bem, administrando bem sua vida, assim você encontrará essa paz para poder estar dentro da filosofia de Cristo. A Doreci Nascimento nos mandou: Deus, caminho, verdade e vida para todos nós. Amém. Sabe as palavras, Doreci? Bom dia, missionário Wagner, que a paz esteja contigo. Que a paz esteja contigo também, Doreci. Um grande abraço. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner. Amém, amém. Que Deus abençoe sempre pelas reflexões. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. Que assim seja, José Antelmo. Que a paz do Senhor esteja contigo. Um grande abraço, meu amigo. A Márcia Souza nos mandou: boa noite, missionário, que seja louvado. Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro, proteção. Que assim seja, Márcia Souza, sabe as palavras. A Adélia Santos nos mandou: boa tarde, missionário, obrigada por seus ensinamentos. Peço bênção pelos meus filhos, peço sabedoria e serenidade para mim, saber orientar meus filhos. Que assim seja, que todos nós que estamos assistindo esse canal agora possamos pedir por todas as mães desse mundo, que possam colocar a sua vida direcionada ao aprendizado que Cristo nos ensinou, sempre levando o amor, o perdão, o carinho, o respeito, seja por quem for. Que as mães, que são pessoas maravilhosas, que sabem aprender com os filhos, como ensiná-los, possam mostrar ao mundo essa capacidade de ser a presença de Maria Santíssima, que foi a mãe de Jesus e nos ensinou muito o que é ser mãe. E que possamos fazer como ela, que colocou Deus à frente de todas as coisas, mostrando o amor a Deus sobre todas as coisas. E que colocou o seu filho também, que é o Filho de Deus, à frente. Não quis ser melhor ou maior do que ele. Sempre se colocou humilde e simples. Mal apareceu nas leituras bíblicas, mas sempre mostrou humildade. Que todas as pessoas sejam um pouco de mãe e possam ter esse amor em seu coração. Deixo aqui até o meu abraço para minha mãe, uma pessoa que eu amo muito, estou com saudade dela. E no mais, esses foram os comentários do vídeo de hoje, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.